Boa tarde, bora lá? Então, hoje nós vamos aprender a salvar, certo? O que seria salvar? Salvar é pegar um arquivo que você está digitando, ou de texto, ou uma arte que você está fazendo um programa de edição, que vocês sabem que quando a gente não salva, até falei nas aulas passadas, que quando a gente está trabalhando no computador, tudo que a gente está fazendo é feito na memória RAM, que é a memória de trabalho da gente. Se a gente não salvar, a gente não pedir para guardar em um local fixo no computador ou em um pendrive, o que está dentro da memória RAM, quando acaba a energia, você desliga o computador, tudo que está dentro dele é apagado. Então, esse processo de salvar significa que você vai fazer o quê? Você vai pegar esse arquivo e vai escolher um local para guardá-lo e você vai dar um nome a ele para que posteriormente você possa acessá-lo novamente. Então você vai pegar uma cópia de lá da área de trabalho, perdão, da memória de trabalho, ou seja, a memória RAM, e vai pedir para guardar, por exemplo, no HD do seu computador, certo? Então é isso que a gente vai aprender a fazer hoje. Eu vou escolher para salvar primeiro o programa do Python. Vou aqui no menu iniciar e vou abrir o Python. Aqui, ó. Um Python aberto. Olha, não vou criar nenhum desenho novo, só riscar aqui, só para ter alguma coisa. Pronto, tá aqui minha obra de arte. Pronto, do jeito que ela está aqui, eu não salvei, não dei nome a ela, não fiz nada. Então o que acontece? Se eu desligar o computador, se faltar energia, esse arquivo vai ser perdido e eu vou ter que refazer ele novamente. Por quê? Porque ele se encontra na memória de trabalho do seu computador, da sua memória RAM. Então você vai agora precisa indicar um local para guardá-lo, para que posteriormente você possa buscá-lo para fazer uma edição ou para ler, se for um texto, alguma coisa do tipo, visualizá-lo novamente, né? Então, como é que eu faço para salvar? Você vem aqui no menu arquivo e eu vou ter aqui ó, a opção salvar e salvar como. Depois nós vamos saber a diferença entre salvar e salvar como. Mas, quando a gente vai salvar um arquivo pela primeira vez e salvar as alterações feitas nesse arquivo, em qualquer arquivo, a gente vai clicar em salvar. Então, vamos aqui, ó, no arquivo, salvar. Quando eu clicar em salvar, vai aparecer a caixinha salvar como. Aí você vai dizer, professor, mas o senhor não clicou aqui no menu arquivo e depois clicou em salvar, é porque apareceu a caixinha salvar como. Como eu disse, quando você clica em salvar e vai salvar um arquivo pela primeira vez, é essa caixinha que vai aparecer, caixinha chamada de salvar como, certo? Lá na frente vocês vão entender melhor. Vê. O que é que eu preciso fazer com esse arquivo agora? Eu preciso dar um nome a esse arquivo e escolher um local para guardá-lo. Seja no pendrive, seja em uma pasta no disco rígido, ou seja, vou escolher agora, certo? Então eu tenho aqui, vamos olhar essa caixinha aqui. O que é que tem essa caixinha? Eu tenho uma caixinha de pesquisa que eu posso clicar aqui para procurar uma pasta que eu não sei onde ele está. Aqui eu tenho uma barrinha de endereço e aqui eu tenho uma área de seleção de pastas e arquivos que estão todas organizadas em hierarquia. É através dessa área aqui e dessa aqui que eu vou navegar no conteúdo do meu computador para escolher um local para guardar esse arquivo. Exemplo, eu vou aqui e vou procurar aqui, por exemplo, eu quero salvar dentro da área de trabalho. Então, venho aqui e clico na área de trabalho. Quando eu clico na área de trabalho, o item selecionado desse lado, o conteúdo dele aparece aqui. Então, eu tenho aqui, ó, quem? A pasta aula 5. Digamos que eu quero salvar dentro da pasta aula 5. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso abri-la. Aqui ela está fechada. Se eu clicar agora em salvar, eu não vou estar salvando dentro dela. Eu vou estar salvando aonde? Ó, na área de trabalho. Mas se eu abrir ela, der dois cliques, olha para onde ela foi. Aqui, ó. Então, ela estando no último espaço que tem na barra de endereço, o último item que tiver aqui na barra de endereço significa que vai ser nesse local aqui que o seu arquivo vai ser colocado. Vamos dar outro exemplo aqui, ó. Eu vou abrir a pasta doc, ó. Quando eu abrir a pasta doc, olha para onde ela vai, ó. Então, se eu clicar em salvar agora, ó, não vai ser mais nessa pasta, vai salvar nessa. Então, a última pasta que estiver sendo representada aqui é o local onde o seu arquivo vai ficar. Mas eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou querer salvar na área de trabalho, solto mesmo na área de trabalho, certo? E vou botar o nome desse arquivo de arte. E clico em salvar. Pronto, meu arquivo já está salvo. Vou fechar aqui, ó. Você vai notar que ele está aqui, tá vendo? Na área de trabalho do Windows. Eu usei o Python. Aí você diz, mas você não ensinou a salvar no Python. É a mesma coisa para salvar no Word, no Excel, no PowerPoint, no CorelDRAW. Vai diferenciar o quê? Só umas opções a mais caso você precise utilizá-las, mas todo arquivo, quando ele não está salvo,
E você vai salvar ele pela primeira vez. Todo ele a gente vai ter que dar um nome ao arquivo e escolher um local para ele ficar, certo? Vou agora fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, ó, o bloco de notas. Se for para o bloco de notas, ó, eu vou pedir um novo arquivo, nova guia. Eu vou digitar só isso aqui, não estou com criatividade para nada de digitação hoje. Digitei aqui, vou no menu arquivo, salvar. Ó, é a mesma caixa, tá vendo? Ó? Digamos que agora eu quero salvar onde? Dentro da pasta aula 5. A aula 5 está onde? Na área de trabalho. Então, acho a área de trabalho aqui, já achei a aula 5, dou dois cliques, ela sobe. Se eu clicar em salvar aqui, ó, vai ser salvo. Nessa caixinha aqui eu dou o nome ao arquivo antes de clicar aqui, né? Agora, eu não quero salvar nessa pasta mais não, eu quero salvar numa pasta PMS. A pasta PMS está lá no disco C. Então, eu vou atrás de quem? De meu computador. Ah, já apareceu aqui, ó, disco C. Meu computador, disco C. Ó, eu tenho uma pasta, ó, PMS. Dei dois cliques, ó. Se eu clicar agora, vai ser salvo lá. Tá entendendo? Então, vou voltar aqui e vou salvar dentro de aula 5, certo? Ó, área de trabalho, aula 5. Dei dois cliques. Digito o nome que eu quero dar ao meu arquivo. Vou dar o nome de contrato. E clico em salvar. Pronto, já está salvo o meu arquivo. Vê, se eu fechar aqui e for lá em aula 5 e clicar em abrir, ó, ele vai abrir um item que eu tinha salvo, né? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou acrescentar 1, 2, 3. Esses três números aqui, ó. Se eu fechar e não salvar, quando eu abrir novamente, ó. Eita, eu salvei, foi mal, gente. Se eu fechar e não salvar, quando eu abrir novamente, esse conteúdo não vai estar. Vai estar apenas isso aqui. Então, se eu botar aqui, ó, botei 1, 2, 3, vou botar agora 4, 5, 6. Se eu não salvar, não vem aqui no arquivo, salvar, ele não acrescenta esses itens. Aí você diz, ó, como é que eu faço para salvar as alterações? Simples, feito eu fiz agora, ó. Acrescentei, vou aqui no menu arquivo, salvar. Aí você pode clicar em salvar e dizer, poxa, professor, não aconteceu nada. Por quê? Entenda. Quando eu salvo um arquivo pela primeira vez, aparece a caixinha salvar, aquela caixinha, onde eu tenho que escolher um nome, um local para esse arquivo ficar. Mas quando esse arquivo já tem um nome, um local para ficar, que eu vou salvar da segunda vez em diante, né? Ele só vai salvar as alterações. Tudo que eu fizer aqui, toda vez que eu vim aqui no arquivo e salvar, ele não vai precisar mais de nome nem de local para ficar, porque ele já tem, então ele só salva as alterações. Por isso que não aparece mais nada. Certo? Vou abrir o Word para você ver, ó. Quando eu venho aqui no Word, pedir um novo documento, vai ser o próximo programa que vocês vão aprender a trabalhar, vai ser o Word. Vou digitar aqui meu nome. Vou no menu arquivo, clique em salvar. Lembrando, estou salvando pela primeira vez, então aquela caixinha ela vai aparecer. Quando eu clico no menu arquivo salvar, certo? No Word, ele não aparece essa caixa direto não, tá, gente? Mas é a mesma coisinha, ó. Salvar, clique em procurar, a caixinha já aparece, tá vendo? Ó, veja, para salvar no Word é a mesma caixa. O que é que eu tenho que fazer? Vou salvar lá na área de trabalho, dentro da pasta aula 5 de novo, certo? A área de trabalho, pasta aula 5, dei dois cliques, ó. Como é que eu sei que vai para a aula 5? Verifico aqui em cima. Dou um nome ao arquivo, vou dar o nome de doc e vou clicar em salvar. Pronto, meu arquivo agora já tem um nome e um local para ficar. Tá aberto aqui. Vou fechar ele também. Salvei ele dentro da pasta doc, ó, com o nome Wellington. Vou abrir, ó. Tá vendo? Agora vê, vou dar aquele exemplo. Ele já foi salvo, né? Vou acrescentar aqui, ó, 1, 2, 3. Vou fechar, ele vai perguntar se eu desejo salvar, vou dizer que não. Quando eu abrir novamente, ó, 1, 2, 3 não vai se encontrar mais. Por quê? Porque eu não salvei, eu disse que não queria salvar. Mas, se eu vir aqui botar 1, 2, 3, menu arquivo, salvar, lembrando que é a segunda vez que eu salvo esse arquivo, a caixinha não aparece mais, aí você vai ter aquela impressão, poxa, eu estou apertando aqui em salvar e o computador não está fazendo nada. Sim, ele está fazendo sim.
ele está salvando as alterações que você fez. Quando você abrir o arquivo, só tem o nome Wellington. Quando eu digitei aqui, ó, 1, 2, 3, cliquei em salvar, ele acrescentou esse 1, 2, 3 para que posteriormente você possa acessar e esses números estejam aí ainda. Entenderam? Então, vamos entender agora a diferença de salvar e salvar como. Eu já tenho esse arquivo aqui salvo, certo? Vou deixar aqui, que é o que a gente criou, e eu desejo mandar ele para alguém. Só que eu preciso mandar ele no formato PDF, porque eu vou ter certeza que vai abrir com facilidade no celular, no smartphone, no computador não precisa ter o Word para ver. Então eu preciso fazer o seguinte, eu preciso pegar esse arquivo do Word e gerar uma cópia dele num formato diferente, no formato PDF. O que é que eu faço? Ó, eu abro ele, vou no menu arquivo e clico em salvar como. Quando eu clico em salvar como, aparece a caixinha novamente. Tá vendo? Então, o que é que salvar como faz? Salvar, a gente vai usar o comando salvar, que é esse de cima, quando for salvar um arquivo pela primeira vez para salvar as alterações. Eu vou usar salvar como quando? Quando eu quiser criar uma cópia deste arquivo, e geralmente eu vou criar uma cópia deste arquivo para enviar para alguém, ou para mudar o formato dele. Aí você pode dizer, professor, mas para ter uma cópia de arquivo não é só usar, a gente usar Ctrl+C, Ctrl+V? Você vai criar uma cópia, só que aí você vai copiar o arquivo e ele vai no mesmo formato. Mas quando a gente usa salvar como, a gente geralmente usa salvar como para criar uma cópia de um arquivo em um formato diferente, certo? Aí como assim em formato diferente? Vou explicar a vocês. Eu vou vou salvar essa cópia na área de trabalho. Não, vou salvar a cópia nessa mesma pasta aqui, na pasta doc, ó, tá vendo? Vou deixar ela aqui na pasta doc. Vou deixar ela com o mesmo nome, o Elito, certo? Só que aqui em tipo, ó, eu vou fazer alteração. Esse aqui é o pulo do gato. Eu vou salvar com outro tipo. Não vou querer mais salvar no tipo Word. Eu vou querer salvar no tipo PDF. Eu vou vir aqui, ó, no arquivo PDF. Tem essas opções aqui que a gente vai ver no aula futura, certo? Então, quando eu escolho aqui salvar no tipo PDF, eu posso vir aqui, clicar em salvar. Você vai notar que ele abriu já o arquivo em PDF, tá vendo? Ele já converteu, fez a conversão. Vou fechar aqui para você entender direitinho. Olha, lembra aquela pasta doc que eu tinha pedido para salvar? O primeiro arquivo que eu salvei no formato do Word. E agora eu usei salvar como para criar uma cópia dele com o mesmo nome. Poderia ter botado outro nome, mas eu decidi deixar com o mesmo nome. Só que eu mandei no formato PDF. Tá aqui, ó. Tá vendo? O Word ele fez a cópia e converteu o arquivo para o PDF. Vantagem de se fazer isso em PDF. Você já procurou saber qual a vantagem de se converter um arquivo do Word em PDF? Porque se eu precisar mandar esse arquivo que eu digitei no Word, no formato Word, pelo WhatsApp, dando um exemplo, o cara vai visualizar esse arquivo no celular. Raramente no seu smartphone vai ter o Word instalado. Então vai impossibilitar de abrir. Ou digamos que você mandou para uma pessoa baixar por e-mail e vai usar em um PC mesmo, mas digamos que o editor de texto que ele usa não seja o Word e o formato seja compatível com o que você criou, certo? Mas quando você converte em PDF, todo navegador, o Google Chrome, a maioria dos navegadores abrem arquivos em PDF. A maioria dos celulares, dos smartphones abrem arquivos em PDF, fazendo com que você assegure que 90% das, dos aparelhos conseguem ler PDF. Então, a probabilidade desse arquivo não abrir é mínima, certo? Espero que tenham gostado dessa aula e tenham entendido a diferença entre salvar e salvar como, certo? Então, muito obrigado e até a próxima aula.